Olá, me chamo Marina Veras da Silva Souza, sou da turma do 2º ADMB e vou explicar um pouco sobre o sistema digestório. O sistema digestório é o sistema do corpo humano responsável por garantir o processamento do alimento que ingerimos, promovendo a absorção dos nutrientes nele contidos e a eliminação do material que não será utilizado pelo corpo. Esse processamento é garantido graças à ação dos vários órgãos que compõem o canal alimentar, bem como pela presença de glândulas acessórias que sintetizam substâncias que são essenciais no processo de digestão. Os órgãos que compõem o sistema digestório são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Já as glândulas acessórias desse sistema são as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Aqui está uma imagem de como é o sistema digestório e agora eu vou explicar um pouco sobre os seus órgãos e suas funções. A boca ou cavidade bucal é onde o alimento é ingerido e preparado para a digestão. A boca apresenta alguns órgãos que auxiliam na sua função, como os dentes, a língua e as glândulas salivares. Essas estruturas elas estão relacionadas com o processo mecânico da digestão, que é a primeira etapa do processo. Como a boca ela é a via de entrada do alimento, ele é quebrado em partes menores durante a mastigação e a língua ela movimenta esse alimento misturando com a saliva. Além disso, a língua ela auxilia no processo de deglutição e é responsável pela sensação de sabores dos alimentos. Esse alimento ele vai passar pela faringe, que vai receber e fazer a passagem do ar inalado e dos alimentos ingeridos até os outros órgãos do sistema respiratório e também do sistema digestório. A faringe ela é um tubo que se estende da boca até o esôfago e ela é dividida em 3 partes, a nasal, oral e a laríngea. O bolo alimentar ele sai da faringe e vai para o esôfago. O esôfago ele é um canal muscular com cerca de 25 centímetros que se estende até o estômago. E ele é responsável pela condução dos alimentos para o estômago através de contrações musculares, que é o chamado de peristaltismo. O estômago ele é uma bolsa de parede muscular que possui 2 orifícios, o superior que se comunica com o esôfago e o inferior que se conecta com o duodeno. O estômago ele tem como função a solubilização e digestão pelas secreções gástricas, além da formação de quimo. Ele também é responsável pelo armazenamento temporário e digestão dos alimentos ingeridos. O estômago é o segmento mais dilatado do tubo digestivo em virtude dos alimentos que permanecem nele por algum tempo. Sua principal enzima é a pepsina, que é responsável pela degradação de proteínas. O intestino ele é dividido em intestino delgado e intestino grosso. O intestino delgado é o local onde ocorre a absorção da maioria dos nutrientes. Ele apresenta a maior extensão do tubo digestório, ele tem cerca de 6 metros de comprimento e está dividido em duodeno, jejuno e íleo. Ele apresenta várias dobras que apresentam outras milhões de pequenas dobras chamadas de vilosidades. Nelas, há células que apresentam dobras microscópicas chamadas de microvilosidades, ampliando a área de contato entre as células do intestino e os nutrientes, tornando eficaz a absorção. No duodeno são lançadas as secreções do fígado e do pâncreas. A bilis, que é uma substância de pH alcalino, ela é produzida pelo fígado e emulsifica gorduras fragmentando-as. Já o suco pancreático, ele apresenta diversas enzimas que atuam sobre lipídios, carboidratos e proteínas. Toda a digestão do quimo, ela se inicia no duodeno e no início do jejuno. Além disso, ocorre ainda a produção do suco intestinal. Essas 3 elas fazem a ação química e transformam o quimo em quilo. O quilo ele segue do intestino delgado para o grosso. O intestino grosso é o local onde se dá a absorção da maior parte da água presente nos alimentos. Suas paredes são mais espessas e ele apresenta 3 regiões diferentes. O seco, que é onde há uma pequena saliência chamada apêndice, o cólon, que é subdividido em colo ascendente, colo transverso e colo descendente, e o reto, que é responsável por comunicar o cólon com o exterior do corpo por meio do ânus, que é por onde saem as fezes no momento da defecação. O processo de digestão ele pode durar cerca de 9 horas e os restos alimentares eles permanecem nesse intestino grosso por cerca de 1 a 3 dias, que é o período da absorção de água e também de íons. O fígado ele é a maior glândula do organismo e sua função digestiva é produzir o bile, que é uma secreção verde amarelada. Além disso, ele também tem como função a eliminação de substâncias tóxicas no organismo.
O pâncreas ele tem como função a produção do suco pancreático que entra no duodeno através dos ductos pancreáticos. O pâncreas ele produz diariamente cerca de 1.200 a 1.500 ml de suco pancreático. Além disso, o pâncreas ele também está responsável pela produção de hormônios, como a insulina. A vesícula biliar ela tem como função o armazenamento do bile, que atua na digestão da gordura no intestino. Existem algumas doenças que estão relacionadas ao sistema digestório. Uma delas é a apendicite, que é uma inflamação do apêndice que resulta da obstrução do órgão por conta de restos fecais. Como esse conteúdo ele é rico em bactérias, quando elas se multiplicam, eles provocam um quadro inflamatório infeccioso, que é a apendicite. O principal sintoma é a dor do lado inferior direito do abdômen. O diagnóstico ele é baseado no histórico do paciente e na palpação da região. Ultrassom e tomografia ajudam a diferenciar de outros problemas e o tratamento ele consiste na retirada do apêndice, que deve ser retirado imediatamente, pois há risco de morte. Outra doença relacionada é o refluxo, que é caracterizada pelo retorno do conteúdo gástrico ao esôfago. Os sintomas incluem azia, tosse seca e dor no tórax. Geralmente, o diagnóstico ele envolve exames de endoscopia e pH-metria. O tratamento ele pode ser clínico, que inclui a administração de medicamentos, ou cirúrgico, em casos relacionados à presença de hérnia de hiato. O paciente ele é orientado a realizar mudanças de hábitos, entre elas a perda de peso e a realização de atividade física. A úlcera gástrica ela é uma ferida que afeta a mucosa do esôfago, estômago ou duodeno, que pode ser causada por estresse, cigarro ou anti-inflamatórios, além da bactéria que também está presente na maioria dos casos. Ela provoca dor ou queimação intensa e pode resultar em vômitos e sangue nas fezes. A endoscopia ela é a principal forma de diagnosticar a úlcera e ela é tratada com medicamentos que reduzem a produção de ácido. E quando ela é causada pela bactéria, é preciso tomar antibióticos. Muito obrigada e esse foi o meu trabalho.